Bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe neste domingo, dia 11 de fevereiro. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família em nome de Jesus. Eu quero também dar os parabéns para o meu pai, que hoje faz aniversário. Que Deus abençoe ele em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do meu pai. Quero pedir para você nessa manhã abrir a tua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, verso de número 16. Nós vamos hoje terminar, né, o livro de Atos dos Apóstolos. Amanhã começaremos um novo. Enquanto você abre aí em Atos 28, 16, eu quero te convidar a orar comigo também, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse dia, quero te dar toda a honra e toda a glória, pedir que o Senhor nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Lembro você que hoje, 19 horas, nós temos o culto com adoração, com palavra, amém? Com pão fresco dos céus, alimento celestial, em nome de Jesus, que é a palavra de Deus. Vamos ler então aqui Atos 28, 16. Então nós vimos ontem que Paulo ele chegou em Roma e agora está em Roma depois da prisão em Jerusalém, 2 anos em Cesareia, de um naufrágio, de uma serpente que mordeu a sua mão. Ele agora chega, ficou ainda 3 meses na ilha de Malta. Ele agora chega a Roma finalmente. E agora nós vamos ver o que acontece com Paulo. Algo que eu quero te contar aqui dessa prisão de Paulo em Roma é que esta é a primeira prisão de Paulo. Paulo teve 2 prisões, ele foi 2 vezes preso em Roma. Esta é a primeira. Por que, que o livro de Atos ele termina dessa maneira, sem falar, por exemplo, da morte de Paulo? Porque Paulo ele é preso e morto na segunda prisão, na segunda vez que ele é preso em Roma. Aqui ele é liberado depois e ainda prega por alguns anos até ele ser novamente preso e então morto, executado. Amém? Então, nós vemos também e podemos perceber no livro de Atos, eu acho que é uma outra informação interessante, que Lucas, o evangelista, e que escreve o livro de Atos, era um companheiro fiel de Paulo. E alguns dizem até que ele era o médico pessoal de Paulo. E aqui então nós vemos que uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, nós entendemos que possivelmente, por interferência daquele centurião, Júlio, ele pôde ter essa regalia de morar por sua conta, tendo a companhia de um soldado. E diz a palavra que ali ele continuou pregando a palavra em Roma para todas as pessoas que o procuravam. 3 dias depois de que ele estava já instalado em Roma, ele convocou os principais dos judeus e quando se reuniram lhes disse. Antes é importante também nós lembrarmos aqui, você deve lembrar que durante a nossa leitura do livro de Atos, nós citamos que o imperador Cláudio havia expulso os judeus de Roma. Essa restrição já acabara e rapidamente os judeus voltaram para Roma, aqueles que haviam sido expulsos. Então Paulo aqui chama os principais judeus da sinagoga de Roma e ele então lhes diz: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Que foi o que nós vimos durante aqueles interrogatórios feitos a respeito de Paulo, do que ele pregava, do que ele falava, que ele não era nenhum rebelde, que ele não estava trazendo nenhum tipo de, levantando nenhuma rebelião contra Roma, que ele não estava pregando contra Moisés e nem contra as leis dos judeus, nem contra as leis do templo, né? Então, aqui ele está dizendo que os próprios romanos, eles atestaram que não viram nenhum crime, mas que ele teve que apelar a César e ele veio sob custódia com este centurião, Júlio, desde Cesareia até Roma. Então diz no versículo 19 que diante da oposição dos judeus,
Veja, não era só uma oposição, eles sempre estavam armando ciladas para tentar matar Paulo, porque eles odiavam Paulo, por tudo que Paulo representava, porque Paulo era um fariseu devoto que se converte, e ele era conhecido como um fariseu devoto, tanto que ele recebe carta dos principais sacerdotes para carta branca para ele poder perseguir os judeus aonde ele fosse e trazê-los presos. Então, Paulo tinha um testemunho que confrontava os judeus, e por esse motivo eles se opunham tanto a Paulo, fazendo ciladas para o matar. Então Paulo diz aqui: senti-me compelido a apelar para César. Claro, cumprindo o propósito de Deus, mas caso Paulo não tivesse feito isso, ou tivesse cedido, como nós vimos da última vez, que Félix ou Festo, agora eu não lembro qual dos dois, eu acho que Festo, pergunta é Festo, né? É Pórcio Festo, ele diz então para Paulo: olha, se você quiser, eu posso então encaminhar você para Jerusalém, para você ser julgado lá. Mas Paulo, sabendo que eles estavam preparando ciladas, ele então apela a César. Então, diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Qual que é a esperança de Israel? Tudo que o Antigo Testamento, os profetas, a lei apontavam para Jesus Cristo, porque Jesus é o cumprimento de toda a antiga aliança, de todas as profecias, de toda a palavra de Deus se cumpre em Jesus Cristo. Então, essa era a esperança de Israel, o Messias, o libertador, e ele veio. Só que ele não veio como os judeus queriam. Os judeus queriam um guerreiro, um político, alguém que libertasse eles de Roma, que trouxesse de volta aquela glória do tempo de Davi e de Salomão. Mas esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era trazer o libertador para de novo reconciliar o homem com Deus, porque pela lei, pelas obras da lei, ninguém pode ser salvo, ninguém consegue ser salvo. Porque quando nós quebramos um mandamento, nós quebramos toda a lei. Então, este Messias, Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, nos reconciliar com Deus. Por isso que nós chamamos de o Evangelho da Paz. A paz que nos dá com Deus novamente, que nos coloca de novo reconciliados com Deus. Então, eles lhes disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Veja, eles estão dizendo aqui que a respeito de Paulo, eles não sabiam absolutamente nada. Eles não tinham conhecimento algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, diz aqueles judeus para Paulo, porque na verdade é corrente a respeito desta seita. Ou seja, veja, nós não conhecemos Paulo, nós não te conhecemos, não ouvimos falar nada a teu respeito, mas a respeito do caminho, a respeito de Jesus Cristo, que eles chamavam de seita, que é por toda parte, né, é conhecida em toda parte, é ela impugnada. Então eles queriam saber mais a respeito do que Paulo pregava, mais a respeito do caminho, mais a respeito do que Jesus havia feito, que os antigos ou antiga aliança chamava eles e era a esperança de Israel. Jesus Cristo, a vinda do Messias, do Cristo enviado para libertar Israel. E então, versículo 23, havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência, como nós já falamos anteriormente. Então, desde amanhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, mostrando que a lei de Moisés e os profetas apontavam para Jesus. Então aqueles homens ficaram da manhã até a tarde ouvindo Paulo. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: Vai a este povo e dize-lhes: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração deste povo
se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Então ele está falando aqui sobre o arrependimento, sobre a conversão, para que eles pudessem ser curados. Veja, o objetivo do Senhor, ele passa pela cura, por curar eu e você, para nos restaurar com Deus, para nos restaurar novamente a comunhão com Deus. Então ele diz, olha, o que acontece com vocês é que vocês, por esse motivo, estarem com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, para não ouvir, vocês não vão entender com o coração. Sabe, é estar com os olhos abertos, dispostos, ouvidos abertos a ouvir a palavra de Deus, para que essa palavra possa descer ao coração, para que eu possa então pelo Espírito ser convencido do pecado, da justiça e do juízo e me converter, tomar uma posição, colocar a minha fé verdadeiramente em Deus. E que por fim sejam curados. Então, isso Paulo os advertiu a esse respeito e diz ainda, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e os gentios ouvirão, diferente de vocês. Ditas estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Esse versículo 29 está como colchetes, porque ele não aparece nos escritos mais antigos. Então a Bíblia sempre nos alerta a esse respeito. Até para aqueles que acham que a palavra foi adulterada, alterada, enfim. Amém? Que nós não temos tempo de falar sobre isso hoje, mas que é um assunto muito interessante entender como a palavra é precisa, como o que nós temos hoje é exatamente aquilo que estava escrito. Não houve nenhuma alteração, nenhuma adulteração. Então diz no versículo 30 que por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Então nós estamos falando aqui da primeira prisão de Paulo, e que Paulo então depois é liberto, e diz o versículo 31, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, como Lucas ele termina o livro de Atos dessa forma e não faz nenhuma referência à morte de Paulo, nós entendemos que esta é a primeira prisão de Paulo em Roma. Mas que mesmo lá em Roma, mesmo preso, podendo estar na sua casa, uma casa onde ele era responsável, óbvio, pelas despesas, as pessoas iam até ele e ele pregava o reino de Deus com intrepidez, sem impedimento algum, e ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que nada podia impedir o avanço da palavra de Deus, do reino de Deus. Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos. Encerramos hoje, então, o livro de Atos dos Apóstolos. Amanhã começaremos um novo e eu quero convidar você a começar uma nova jornada amanhã conosco em mais um livro em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã. Pedir que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe esse dia que está começando, esse domingo, Senhor. Abençoe as nossas famílias com paz, com alegria, com amor, com esperança. Tire todo o fardo dos ombros dos teus filhos, traga alívio, traga a paz do Senhor que excede todo entendimento. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor envie os teus santos anjos para estarem nos cercando as nossas casas e nos guardando e nos livrando de todo o mal. Eu peço que o Senhor derrame também sobre cada um que está aqui uma unção de cura da cabeça aos pés, trazendo cura, Senhor, da pele aos ossos, trazendo cura para a alma, trazendo paz, alegria, esperança, renovando a fé em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso, para o Senhor nada é difícil, nada é impossível. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa com paz, com amor. Abençoa os casais, abençoa os filhos, Pai. Abençoa os negócios do teu povo, o trabalho do teu povo, a obra das suas mãos. Senhor, derrama do teu poder e nós levantamos um clamor nesse domingo. Juntos nós levantamos um clamor pelas famílias, para que o Senhor venha abençoar cada um, cada família com a tua graça, com o teu poder, com a tua unção, com a tua presença, Senhor. Porque nós precisamos de ti e precisamos da tua bênção em nome de Jesus. Senhor, nós não somos nada sem o Senhor.
dependemos totalmente do Senhor. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor, ó Deus, é o nosso tesouro. E nós nos entregamos a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Espero você hoje à noite no nosso culto de adoração, com palavra, com louvor. Peço também que você dê like, compartilhe. Não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Um grande abraço, um forte abraço, um bom domingo para todos, em nome de Jesus Cristo.